Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós podemos fazer como a obra, né, ela é o olhar de Joana à luz de uma psicologia profunda, ela vai alcançar essa máxima de Jesus, essa assertiva de Jesus que ele coloca em relação ao nascer de novo, dentro de um espectro não só da visão espírita, dos ensinamentos espíritas, mas também a partir de processos psicológicos, entendendo esse renascimento em vários níveis, né? Que é isso que nós vamos analisar aqui na nossa pequena aula de hoje. Quando Jesus coloca essa realidade do nosso processo evolutivo, que é essa necessidade de conexão com o reino de Deus, entendendo que esse reino de Deus é o nosso mundo emocional, e o nosso mundo intelectual, que vai ser alcançado a partir da transformação dessas funções, e que sem esse processo de morte e renascimento, né, em diversos níveis, não ocorre essa conexão com o divino. Ela começa explicando nesse nível. Numa visão na lógica espírita, né, dentro da filosofia espírita, essa assertiva de Jesus, essa informação trazida por Jesus, esse ensinamento dele, pode ser entendido, obviamente, no nível mais lúcido, né, da informação, como o próprio processo de reencarnação. Né? Não há como evoluir, né, segundo Jesus coloca aqui, não há como realizar o processo de desenvolvimento espiritual sem reencarnar. É necessário nascer de novo, né, na carne, e nascer de novo no plano espiritual para que o processo de desenvolvimento ocorra. Essa lógica, né, ensinada pelos espíritos superiores, né, a lógica do renascimento, dessas transformações, entendendo esse processo de morte e renascimento como essa conexão e essa desconexão com o corpo, porque nós sabemos que a morte não existe, né, mas entendendo esse renascimento, na realidade, como um processo de transformação, uma mudança de estágios vibratórios, né, e que numa visão dentro de uma lógica filosófica espírita e dentro da realidade das leis universais, obviamente, que não é só uma teoria, é uma realidade, nós entendemos esse ensinamento de Jesus nesse primeiro nível, nessa lógica da reencarnação. A reencarnação, ela é plenamente, né, ela é totalmente compatível com o amor divino, o amor de Deus em relação a nós, mostrando a necessidade do contato do espírito com a matéria, com o corpo, para que ele possa realizar o seu processo de desenvolvimento e lentamente liberando o seu inconsciente divino. A reencarnação, ela é extremamente necessária para que possamos realizar o nosso inconsciente divino, a nossa realidade divina, porque ao longo das nossas encarnações, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, quando nós começamos a reencarnar, nos ensina não só o espírito de Joana de Anjos, mas uma série de outros espíritos, nós experimentamos, até por um processo de diferenciação e de desenvolvimento da própria personalidade humana, da criatura humana, do ser imortal, experiências e emoções, né, no nível afetivo, principalmente, muito fortes, muito intensas. Tá? E são experiências que alcançam um nível muito somático, um nível muito instintivo, né, e onde nós experimentamos não só sentimentos de prazer, mas também traumas, né, muito profundos, traumas fortes. Né? O próprio nascimento é um trauma para o espírito. Né? Nós experimentamos como uma experiência de transformação bastante traumática para esse espírito que precisa entrar dentro dessa realidade corporal e ter esse atrito novamente com a matéria. E essas emoções, elas precisam da experiência corporal, porque o corpo funciona para o espírito como um filtro, né, para essas emoções. O ego, depois de estruturado, a personalidade depois de formada, ele não é capaz de integrar toda a realidade da alma. E muitas dessas realidades emocionais que nós experimentamos ao longo das diversas reencarnações, elas não vão atravessar o ego no nível verbal e no nível afetivo consciente.
O ego não é capaz de integrar essa realidade de todas as encarnações que passaram e que deixamos nas estradas do pretérito. Nesse sentido, o corpo ele funciona como uma espécie de um mata-borrão, né? Aquele equipamento antigo, quando nós usávamos a caneta tinteiro, né? Aquela caneta de tinta que deixava impressões de tinta muito intensas no papel, nós utilizávamos uma pequena ferramenta que tirava o excesso de tinta do papel. O corpo tem essa função, entendendo esse excesso de tinta como as nossas tintas emocionais. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo na condição de espíritos imortais, nós temos experiências em nível de conteúdo positivo, com tintas muito positivas que vão nos desenvolver e que precisam ser amplificadas cada vez mais, mas principalmente existe uma parte da sombra, né, que ela não consegue ser integrada pelo ego em níveis lógicos e verbais. Ela muitas vezes ela não atravessa o ego a partir de uma realidade verbal ou até mesmo de transtornos psicológicos mais graves que podem ser conscientizados pela estrutura do ego. Então, diante disso, para que no acúmulo dessas energias emocionais ao longo das encarnações, nós não fiquemos estacionados no nosso processo evolutivo, são necessárias as experiências na matéria, ou seja, as reencarnações, para tirar esse excesso que nós experimentamos em nível de psicopatologias, né, de experiências psicopatológicas, mas principalmente também em nível de doenças físicas, né, os cânceres, as lesões congênitas, as expiações que nós precisamos enfrentar, para integrar processos de desenvolvimento que precisam atravessar o nível do corpo, que é o nível mais vamos dizer assim, instintivo e mais somático que a energia pode habitar em nós. Então, caso não existisse o corpo, essa energia nos estacionaria, porque nós não teríamos um filtro para gastar essa energia no nível, se ficássemos só no nível espiritual. Porque grande parte do desenvolvimento da personalidade, no início do nosso desenvolvimento, ela é muito somática, ela passa muito pelo nível do corpo e pelo nível da matéria. A matéria é necessária, o atrito do espírito com a matéria é necessário para que gere os processos de diferenciação das funções psicológicas superiores mais refinadas. E caso nós não reencarnássemos, o nosso processo de desenvolvimento seria extremamente lento na integração dessas funções afetivas. Então, as doenças que nós experimentamos no corpo, mas também os estados, né, de desenvolvimento positivo, né, que se constrói a partir das experiências psicológicas que nós temos e as próprias funções psicológicas, que são reflexos de conquistas positivas também dessa realidade emocional, elas precisam desse atrito com a função corporal para que lentamente esse espírito gaste essas energias excessivas e arrefeça núcleos ou personalidades ou subpersonalidades ou complexos psicológicos, liberando a alma desses núcleos muito excessivos através do processo de reencarnação. Então, quando o espírito se conecta com o corpo, surge o primeiro entendimento nos ensinamentos da Joana, nesse conceito de Jesus, do que seria o renascimento. Então, é um espírito, né, ou somos nós, na condição de espírito, que estamos com a alma carregada de complexos espirituais, onde parte desses complexos vão ser integrados ou deveriam ser integrados pelo ego, atravessando o ego, ser integrados, ressignificados, proporcionando o surgimento de uma nova consciência, de um novo nível de consciência. E outra parte desses complexos vai atravessar processos somáticos, de processos expiatórios somáticos, ou até mesmo o próprio desenvolvimento da mediunidade também é uma forma de gastar esses complexos. São processos, né, que vão possibilitar novos renascimentos também. Mas esse primeiro contato com a matéria, a partir do momento que o espírito se conecta ao corpo, nós experimentamos como esse processo de reencarnação e como essa experiência de renascimento em termos somáticos e psicológicos que vai desencadear esse processo que nos permitirá ver a Deus. Então, a reencarnação surge como um processo necessário, porque ele depura a alma dos complexos, que vão ser integrados no nível da consciência egóica e vão ser arrefecidos e desvitalizados no nível somático, através de doenças, e também vão ser desvitalizados através de processos criativos,
através do exercício da mediunidade e da espiritualidade. Esse primeiro contato, no nível mais somático, né, do processo reencarnatório, é um tipo de renascimento. A reencarnação é um tipo de renascimento. Mas não se restringe só a isso. A Joana, fazendo uma análise da psicologia profunda, ela traz outros renascimentos. Né? Os renascimentos, eles devem ser entendidos ao longo das reencarnações. Toda vez que eu desencarno e reencarno, é um tipo de renascimento. Jesus estava falando desse tipo de renascimento aqui nessa lição. Mas há outros tipos de renascimento que ocorrem dentro da mesma reencarnação. As próprias fases de desenvolvimento psicobiológicas, elas também são consideradas como renascimentos, dentro desse processo aqui que Jesus apresenta, no nível macro, mais reencarnatório, e no nível dentro de uma mesma existência física, onde nós vamos ter experiências de renascimento. Então, os renascimentos, eles podem ser entendidos também como as fases do desenvolvimento. Freud colocou algumas, né, dessas fases, como a fase oral, a fase de controle dos esfíncteres, né, a fase anal, trazida por Freud, a fase fálica, e ele traz algumas fases. Essas fases que são apresentadas pela psicanálise são também fases que nós podemos entender elas como processo psicológico, também de renascimento, na qual, à medida que o indivíduo vai superando cada fase de desenvolvimento da personalidade, ele vai proporcionando um processo de morte e renascimento dentro daquelas realidades na qual a personalidade vai se desenvolvendo. Né? Muito importante. A imagem trazida por Freud do desenvolvimento, ela é muito interessante de ser observada como esses processos também de morte e renascimento, ou seja, fases de desenvolvimento psicológicas e fases de desenvolvimento biológicos podem ser representados, podem ser entendidos também nesse ensinamento de Jesus, dentro de uma mesma encarnação, como também processo de morte e renascimento. Então, dentro de uma mesma reencarnação, nós morremos e renascemos, ou podemos morrer e renascer várias vezes. É claro que em determinado momento da nossa fase de desenvolvimento psicológico, tem pessoas que param de se desenvolver psicologicamente, embora a biologia avance para um envelhecimento, a maioria de nós, dentro de uma realidade espiritual mais comum, igual a nossa, nós temos uma tendência a estagnar o nosso processo evolutivo, ficando num nível de uma consciência mais egóica, mais superficial, não cumprindo o nosso processo reencarnatório em plenitude, o que faz com que nós paralisemos esse processo de morte e renascimento simbólico, psicológico que devemos realizar dentro de uma mesma encarnação. Então, já temos dois tipos de experiência de morte e renascimento. A própria reencarnação, como a conexão do espírito com o corpo, e as fases do desenvolvimento que o espírito passa ao longo da reencarnação. Podemos entender assim também, dentro de uma mesma encarnação. Então, o Freud fala dessas fases de desenvolvimento, né? A psicologia analítica, que aí seria a psicologia profunda do Jung, ele já vai olhar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Mais ampla para essa realidade espiritual. Eu não vou me aprofundar nessas fases do desenvolvimento aqui, né? Porque são fases muito complexas que nós podemos entender elas de uma maneira muito profunda dentro da psicologia analítica, mas de uma maneira muito superficial, falando de uma maneira muito superficial, a criança nasce, né, ela começa o processo de morte para o plano espiritual, em termos espíritas, né, dentro de uma psicologia profunda. Ela vai fazer um processo regressivo ao nível de ovo, né, ela vai se consolidar em uma estrutura ovoide fetal, isso falando em uma imagem do espírito. A plasticidade do perispírito vai fazer uma introversão muito profunda, ao ponto dela ficar numa condição de semente, de ovo, né? Ela vai ficar numa estrutura espiritual fetal. Essa estrutura, né, de recolhimento de todas as funções psicológicas e biológicas, voltando para um nível mais ovoide ali naquela realidade, e esse espírito vai ser conectado ao corpo da mãe dentro de uma estrutura ali que vai se desenvolver, e a partir disso o espírito vai começar o processo de renascimento ali reencarnatório, mas também os processos de morte e renascimento a partir dos níveis de desenvolvimento biológico.
Numa primeira fase, o espírito morre para o plano espiritual e ele vai ser conectado ao corpo da mãe. A partir do momento que ele se conecta àquela estrutura, né, para que a biologia dele comece a se desenvolver, o espírito começa lentamente a experimentar as fases de desenvolvimento. Então, numa primeira fase, nós experimentamos uma fase pré-verbal, pré-egóica, onde não existe ego. O espírito está ali na forma de ovo, né, esperando o corpo se desenvolver, numa fase extremamente vegetativa e sem estruturas psicológicas refinadas para captar o mundo. Nessa fase, a vibração dos pais, em especial da mãe, vai afetar profundamente a formação do espírito da criança. Nesse momento, nós podemos imprimir na condição de mães e pais estruturas afetivas muito positivas no inconsciente da criança, através de vibrações, de sugestões, de induções, mas também das experiências que nós temos, né, a partir do momento que a mãe está grávida e está vivendo, as emoções dela vão ser transmitidas para a criança já ali, no nível pré-egóico, pré-verbal, e a criança vai já registrando aquela experiência de renascimento, as emoções da mãe e as experiências ali intrauterinas naquela situação. Existem traumas que se desenvolvem nessa fase, né? São traumas pré-verbais, pré-egóicos, né? Onde você não tem uma fala para simbolizar esses traumas, né? Na grande maioria das vezes, esses traumas eles podem retornar em sintomas psicossomáticos mais tarde, na idade adulta, na adolescência, né? Como uma série de problemas, diversos problemas, problemas psicológicos, é claro que não só problemas, né? Mas traços de personalidades muito positivos, também afetos muito positivos, já podem modelar a personalidade nossa ali naquela fase do desenvolvimento. E nós vamos introjetando as experiências da mãe e do pai, as energias do pai e da mãe ali, porque o pai também vibra na direção dessa criança, e nós vamos acumulando ali no nosso inconsciente essas experiências em um nível energético, afetivo, mas num nível muito somático. É um nível ainda extremamente somático, vegetativo, instintivo, porque nós ainda não temos a fala desenvolvida e outros aspectos simbólicos para poder simbolizar aquelas experiências emocionais. Então, ela vai ser muito descarregada no corpo, né? Então, sintomas que temos hoje, né, como uma série de doenças, né, que nós podemos ter, ou até mesmo sintomas de tensão muscular, bruxismo, problemas urinários, problemas de conflitos na área, na percepção do nosso gênero, na conexão com o nosso corpo, podem surgir a partir de pensamentos maternos e paternos bombardeando o inconsciente da criança naquela realidade. Então, ali, nós já estamos passando por um processo onde o renascimento está passando por um desenvolvimento, né? A criança morreu para o plano espiritual, está renascendo na carne e já está experimentando emoções pré-egóicas e pré-verbais ali no inconsciente, na relação paterno-materna, ali no nível muito físico e muito somático. A partir disso, a criança vai se desenvolvendo e ela nasce totalmente mergulhada no inconsciente, não tem ego ainda, né? Então, a criança vai a partir do corpo da mãe, né? O corpo da mãe funciona como um grande espelho para que ela possa se desenvolver, ela vai reconhecer, né, a sua realidade, ela nasce totalmente submersa na realidade do inconsciente, né? É uma fase na qual a personalidade egóica, a consciência egóica, ela não existe ainda, ela vai se reaflorar, ela vai aflorar novamente ali com as tendências do passado e com informações novas do processo educativo, mas a criança está mergulhada numa fase muito vegetativa. Então, ela come, dorme, chora muito, né? Ela mama, ela tem experiências, as experiências físicas são experimentadas como experiências de dor, e a satisfação das demandas instintivas como fome, sono, doenças, que vão sendo curadas e remediadas, o acolhimento afetivo da mãe, são experiências de prazer e dor no nível muito físico, e esse atrito da criança com o corpo da mãe, através dessas experiências de satisfazer fome, sono, acolhimento, o corpo da mãe funciona como um grande espelho que vai apresentando o próprio corpo para a criança a partir do corpo da mãe. Então, ela fica simbiótica com a realidade da mãe,
proporcionando uma grande fase de renascimento da personalidade. Até que a gente entende, né, que no Espiritismo, os Espíritos, no Livro dos Espíritos, falam que com 7 anos a reencarnação se colime, ela se fecha, ela acontece definitivamente a uma conexão do espírito com o corpo. Então, depois da criança ter experimentado essa fase uterina, né, na qual ela está submetida aos afetos ainda pré-egóicos e pré-verbais, né, experimentando os afetos e as vibrações do pai e da mãe. Depois ela vai para um nível mais vegetativo, mais físico, onde a reencarnação acontece, e de dentro dessa estrutura inconsciente, né, dessa estrutura somática, fisiológica, dos instintos, dessa coisa vegetativa, começa a surgir a psicologia individual da criança, né, que ela vai saindo dessa simbiose com a mãe, essa realidade materna, ela vai se afastando e a reencarnação vai se fechando. Nessa fase, né, depois ali dos 7 anos, quando a estrutura da personalidade já aconteceu em nível reencarnatório, ou seja, nós podemos falar de um renascimento, né, uma fase de renascimento dentro da mesma encarnação, porque a encarnação se fechou, o espírito se conectou ao corpo, então nós tivemos uma experiência de morte do nosso espírito para o plano espiritual, mas renascimento para o plano corporal. Então já é uma experiência, e não só uma morte para o plano espiritual, mas um renascimento para o plano físico, mas uma experiência de morte da criança vegetativa e o renascimento de uma criança psicológica e vegetativa que acumula nessa fase dos 7 anos. Então, nesse período, a criança vai começar um processo de emancipação do ego, onde o ego, a personalidade, o nível da consciência egóica vai começar a surgir, onde essa emancipação egóica vai começar a acontecer, buscando uma autonomia egóica, né, uma autonomia onde a criança começa a separar masculino de feminino, essa realidade binária ela vai ficando cada vez mais clara, né, onde ela começa a perceber que existe um mundo fora dela, um mundo material, um mundo onde ela encarnou, e um mundo interior, que é o mundo dos afetos dela, das emoções, das necessidades biológicas, a separação do bem e do mal pelo processo educacional, do isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso é aceito socialmente, isso não é aceito socialmente. Então, aquela fase vegetativa, muito somática, começa a morrer para poder renascer numa fase psicossomática, né, que o sistema vegetativo continua, obviamente, ao longo de toda a vida, mas um processo psicológico mais intenso começa a acontecer com o nascimento do ego, que é também uma experiência de morte e renascimento. Né? Então, ocorre essa perda do paraíso, né? Aquele símbolo da expulsão de Adão e Eva, né? da expulsão do paraíso, é uma experiência de morte e renascimento em nível psicológico, quando a criança é expulsa dessa realidade materna, desse cuidado muito intenso da mãe com as demandas dela. De fome, ela começa a ter que tomar banho sozinha, ela começa a ter que comer sozinha, a treinar a coordenação motora, a se vestir, a cuidar de si mesma, ou seja, ela vai entrar numa fase onde ela é exposta à vida, né, como no simbolismo do herói, ela vai passar por uma fase de exposição, no qual ela vai ter que desenvolver, nessa fase de exposição, as suas potencialidades para poder viver. Então, a gente entende essas fases de desenvolvimento também nesse nível, né, como processo de renascimento e morte. A partir daí, nós vamos nos desenvolvendo, passamos por sucessivas mortes e renascimentos, o ego adquire uma fase muito heróica, né? Essa fase, a consciência, tanto para o homem quanto para a mulher, é uma fase muito solar, ela é muito masculina, né? É uma fase de expansão para fora, onde nós vamos estudar, fazer o nosso colegial, a faculdade, nós vamos fazer toda essa expansão para fora, nós vamos brigar com os nossos pais no sentido de querer escapar das contenções do processo educacional, nós começamos a ter, onde nós nos aproximamos da figura da energia oposta de si, né, do pai ou da mãe em alguns níveis, ou começamos a ter atritos, né, com o nosso pai, a nossa mãe, já ali na adolescência, naquelas fases problemáticas, que são também experiências de morte e renascimento. Então, nesses níveis, né, essa separação do masculino, do feminino, toda essa experiência conturbada da adolescência, até que vamos consolidando esse ego, né, para a fase adulta, passando por todas essas experiências da encarnação
na fase uterina, na fase da infância, na adolescência e até chegarmos na fase adulta, entendendo essas fases aí como experiências de morte e renascimento que vão acontecendo nessa fase, como as próprias fases de desenvolvimento, tanto biológicas quanto psicológicas também, nesse sentido. Quando nós chegamos mais ou menos ali na metade da nossa existência, né, que hoje a vida biológica ela se estendeu, né, a nossa expectativa de vida ela é maior do que há anos atrás, né, mas o que não equivale a dizer assim, que é muito importante a gente pensar nisso, né, que essa longevidade biológica ela não equivale a um desenvolvimento psicológico, porque nós podemos ser pessoas velhas, mas extremamente imaturas. Então, nós podemos não necessariamente estar passando por processos de morte, renascimento e transformação dentro da mesma vida. E esses processos, que é justamente isso que Jesus nos ensina, que nós precisamos passar para poder chegar no reino divino, ele pode ser paralisado por uma imaturidade psicológica nossa e a perda da conexão da relação ego-self. Então, nós paramos os processos de morte e renascimento dentro da nossa alma e mais ou menos ali na metade da nossa encarnação, que é quase um pouco ali na metade da nossa vida biológica, é um momento que nós vamos passar por um processo de morte e renascimento muito importante, que é um momento em que nós temos que nos separar, ou começar a separar do sistema paterno-materno com maior lucidez, maior autonomia. É claro que a gente passa a vida inteira fazendo isso, mas principalmente ali nessa fase energética e psicológica da vida, a gente tem que começar a nos separar das demandas do inconsciente familiar, do inconsciente paterno-materno, para que esse ego se estruture com a personalidade total, independente, ali. E é muitas vezes nessa fase que nós paralisamos a nossa encarnação e nós começamos a repetir a vida dos pais. Então, um processo de renascimento e morte não ocorre. Um processo muito importante que vai nos conduzir ao cumprimento do nosso cronograma reencarnatório. Né? Nós precisamos nos separar das demandas do inconsciente familiar, em especial da personalidade do pai e da mãe, para que a nossa personalidade aconteça e o nosso processo de individuação se realize e a nossa encarnação se realize. Caso nós não realizemos esse movimento de morte e renascimento nessa fase da vida, nós vamos estar repetindo, nós vamos ser uma cópia do inconsciente familiar. Então, a nossa vida vai ficar cheia de padrões de funcionamento que são muito semelhantes aos processos reencarnatórios dos nossos pais, onde nós não vamos estar vivendo a nossa vida como ela deve ser vivida. Mas uma vida protótipo, uma vida cópia de uma realidade do inconsciente familiar, no qual o nosso processo reencarnatório vai ficar prejudicado. Então, existe uma experiência de morte e renascimento que ela vai desencadear um evento mais forte na direção da individuação, que é justamente nessa metade da vida. E isso precisa ser muito bem observado. Caso nós não realizemos isso, esses processos não vividos, eles vão se converter em processos neuróticos. Então, a neurose pode ser entendida também como processos não vividos, fases de desenvolvimentos não realizados. E nós vamos precisar realizar essas fases para dar seguimento ao processo de renascimento e morte, para encontrar o reino divino, nos libertando dos processos neuróticos que são comuns para todos nós, precisam ser vividos. Então, até agora, o que é que nós estamos falando? Da reencarnação, como processo de morte e renascimento, e dos processos de desenvolvimento dentro da mesma reencarnação, como processo de morte e renascimento. Ou seja, a reencarnação e as fases do desenvolvimento. Uma terceira forma de entendermos também, em termos de psicologia profunda, essa experiência de morte e renascimento ensinada por Jesus, são os processos de integração que ocorrem dentro do próprio processo de individuação. Ou seja, quando nós chegamos nessa metade da vida e com o ego mais ou menos estruturado, nós vamos passar por processos de renascimento e morte que fazem parte do processo de individuação. Então, muitas vezes, surtos que nós temos, né? Às vezes, surtos tardios. Por exemplo, muitas vezes nós temos um desenvolvimento normal da nossa vida psicológica, e nós vamos ter surtos de delírios e processos com a idade mais avançada. Determinados surtos que são reconhecidos por uma psicologia mais racionalista e materialista, como processos psicóticos, por exemplo, e que são essas experiências,
elas podem ser entendidas também como experiências de morte e renascimento. O próprio surgimento da mediunidade, mais tarde, ele pode ser entendido também como um processo de morte e renascimento. A apresentação do mentor a nós, né, onde há o início da morte de uma personalidade para um surgimento de uma personalidade mediúnica, né, uma experiência, são rituais de morte e renascimento que ocorrem dentro da nossa vida. Então, nós podemos ter surtos tardios, que, na realidade, esses surtos tardios, que vêm numa idade mais avançada, na realidade, são verdadeiros rituais de iniciação, de morte e renascimento que ocorrem numa idade mais avançada, que são integrações de conteúdos de materiais de outra encarnação e dessa encarnação, e que devem ser entendidos como um processo de morte e renascimento, e que, na realidade, não são processos necessariamente patológicos, mas processos de iniciação e transformação que nós vamos experimentar e que fazem parte do nosso processo de individuação. São processos de integração de materiais do inconsciente que se apresentam ao ego e que vão gerar esses pequenos surtos transformatórios que a gente experimenta ao longo da encarnação e que nós podemos entender também como experiências de renascimento e morte. Então, são 3 até agora. Né? A reencarnação, as fases do desenvolvimento que passam por processo de renascimento e morte e os processos de transformação que nós vamos experimentar ao longo da nossa encarnação são também processos de morte e renascimento. E um último processo, né, de morte e renascimento também que a gente pode entender é a própria individuação. Né? A própria individuação no sentido mais macro, vendo a individuação como um processo reencarnatório total e que vai ter continuidade até no plano espiritual. A individuação, que é o acúmulo de todas essas experiências, o que ela vai proporcionar? O nascimento nosso, né, a conexão nossa com o corpo na reencarnação, e o cumprimento da realidade reencarnatória, o nascer da personalidade total na direção do Cristo, né, realizando esse inconsciente, é um processo também da morte do homem velho, que foi vivido ao longo de todas as outras encarnações, e o renascimento do homem, e o nascimento do homem novo, né? Esse homem consciente, esse homem que vence, ou esse homem, esse indivíduo, né, que vence os processos automáticos, pode ser experimentado também em termos pluriexistenciais como um processo de renascimento e morte, de uma personalidade que está se aproximando mais da realidade do Cristo. Né? Então, o próprio processo de individuação é uma experiência de morte e renascimento, na qual a morte das subpersonalidades, né, ou a integração dessas subpersonalidades sombrias do passado, fazendo nascer, né, fazendo surgir um homem novo, em termos macro, no processo que engloba o processo de individuação, entendendo a individuação como nascer no corpo, reencarnar e desencarnar, e esse processo de individuação engloba isso. Né? A individuação ela não só se dá na reencarnação, mas a individuação no aspecto macro é a trajetória inicial do espírito lá onde ele nasce até o surgimento da personalidade do Cristo em nós. Essa individuação total, né, essa totalidade aí como um reflexo da personalidade do Cristo. Uma individuação no espectro reencarnatório menor, mas uma individuação no espectro macro, desde o surgimento do espírito até o surgimento da personalidade de Jesus, né? Então, essa visão ela pode ser entendida também como um processo de renascimento e morte. A morte do homem velho e o nascimento do homem Cristo, do homem que superou as funções instintivas e arquetípicas, as funções automáticas, fazendo surgir níveis de consciência superior que ainda estamos alcançando. Então, entendendo a lição de Joana nesses 4 níveis, né? No processo reencarnatório, nas fases de desenvolvimento, nos processos de transformação e no processo de individuação no seu aspecto macro e ultra macro, né? Nesse processo muito maior que engloba as experiências corporais e espirituais como um todo.